Tu sabes o que acontece depois da morte? Vamos então fazer, como disse, um resumo do que a ciência e as principais religiões do mundo e finalmente a Bíblia dizem sobre este assunto. Inferno, purgatório e ressurreição são várias as possibilidades, dependendo de cada crença. Do contrário, se for condenado, irá para o inferno, onde será queimado num fogo ardente eternamente. Mas ninguém pode queimar eternamente, pois não, meu amigo? Quando queimas alguma coisa, queima-se uma vez e acabou. Vira pó, certo? Animal. Meus amigos, aqui foi. Imagina reencarnar numa barata. Odeio baratas. Reencarnar, reencarnar e reencarnar e reencarnar e reencarnar e reencarnar e nunca mais acaba. Muita imaginação. A fé. Olá, meus amigos. Tudo bem convosco? Em primeiro lugar, quero-vos já alertar que não se preocupem. Eu não morri. O título do vídeo é apenas uma sugestão daquilo que vamos falar nesta nova apresentação. E nós vamos falar sobre o que acontece depois da morte. Pelo menos vamos analisar o que várias entidades, religiões e a própria Bíblia dizem sobre o assunto. Pois bem, meu amigo, tu sabes o que acontece depois da morte? Vamos então fazer, como disse, um resumo do que a ciência e as principais religiões do mundo e finalmente a Bíblia dizem sobre este assunto relativamente ao que acontece quando morremos. Uma das grandes dúvidas que permeiam a humanidade é sobre o que acontece depois da morte. Um mistério mesmo para a ciência. E esse é um assunto bastante discutido também pelas várias religiões. Céu, inferno, purgatório e ressurreição são várias as possibilidades, dependendo de cada crença. A fé seria capaz de auxiliar certamente tanto as pessoas que estão a passar por períodos complicados de doença, quanto aquelas que estão a lidar com a perda e a morte recente de entes queridos. Mas vamos ver o que acontece depois da morte na visão da ciência? Pois bem, a ciência, na verdade, não tem uma resposta clara para o que acontece depois que morremos. Na verdade, estão perdidos. Muitos cientistas têm estudado os relatos de pessoas que tiveram morte clínica, mas foram trazidos de volta. É o que chamamos de experiência quase-morte. O que se tem notado até ao momento é a semelhança nos relatos com elementos que são repetidos e que se vê muito nos filmes, como, por exemplo, a presença de um túnel ou de uma luz branca, a imagem de Deus ou de reencontrar com parentes falecidos, uma sensação de estar fora do corpo, um sentimento de leveza. Apesar desses relatos, a medicina não crê em nenhuma experiência astral ou em um mundo após a morte. Para os médicos, todas essas sensações são explicadas pela falta de oxigenação no cérebro que cria alucinações visuais e sensoriais nos pacientes à beira da morte, com imagens provavelmente de coisas que compõem as suas memórias ou em que acreditam. Quando estamos próximos do fim, os nossos neurónios também morrem e perdem a capacidade de reter carga elétrica, descarregando assim uma sequência anormal capaz de provocar as tais alucinações. E também se estuda recentemente que na neurociência que há a produção de umas certas endorfinas que darão uma certa tranquilidade na morte. Visto o que acontece, ou o que pensa a ciência sobre o que acontece após a morte, vamos ver o que várias religiões descrevem sobre o assunto? Embora, como vimos, a ciência não tenha uma explicação concreta, as religiões há séculos que se debruçam sobre este assunto e fazem
muito burburinho acerca dele e trazem também muitas possibilidades e explicações bastante diferenciadas. Por exemplo, no caso do catolicismo, o que acontece depois da morte envolve o céu, inferno e o purgatório. E a ida para cada um desses lugares depende das ações que nós temos em vida. Contudo, a alma é eterna e única. Para os católicos, ela não pode retornar para outros corpos ou animais, excluindo-se a possibilidade de reencarnação. No catolicismo, creem na imortalidade da alma e na ressurreição do corpo. De acordo com isso, nós só morremos uma vez e, ao morrer, o católico será julgado pelos seus atos em vida. Se ele conseguir o perdão para os seus pecados, será então enviado ao céu, onde viverá em comunhão e participação com os demais seres humanos e com Deus. Caso contrário, se for condenado, irá para o inferno, onde será queimado num fogo ardente eternamente. Mas ninguém pode queimar eternamente, pois não, meu amigo? Quando queimas alguma coisa, queima-se uma vez e acabou. Vira pó, certo? Algumas almas, contudo, possuem a oportunidade de serem purificadas e por isso passarão um tempo no purgatório, não é exatamente um lugar, mas uma experiência pessoal. Se não é um lugar onde estamos durante esta experiência. Um pouco confuso, não é? No entanto, esta passagem pode ser abreviada com missas, petições e houve alturas na história que até com a compra de indulgências. Aliás, um dos motivos da reforma que aconteceu com Martinho Lutero. Assim, os que forem enviados ao céu ressuscitarão para viver eternamente. Mas, espera aí. Vão para o céu e depois ressuscitam. Estranho. Pensava que já tinham ressuscitado para ir para o céu. Após o juízo final, os pecadores serão separados para a eternidade. No inferno, suponho. Sendo que Deus julgará os atos de cada um em vida de acordo com os ensinamentos de Jesus e dos ideais de amor, justiça, fraternidade, paz, verdade e solidariedade. Agora, vamos ver o que pensam os que pertencem ao Espiritismo. Para o Espiritismo, a morte não é o fim. Afinal, eles creem que o nosso espírito permanece vivo mesmo após a morte do corpo físico, quando passamos então a viver em um novo plano astral, ou reencarnamos num novo corpo. Quem pratica a caridade, o bem e o amor evolui mais rápido e não necessita de reencarnar várias vezes, apenas caso queira. Ok, temos a opção, gostei. Já os que praticam o mal possuem várias oportunidades de melhoria por meio de novas reencarnações. Interessante, podemos vir cá mais vezes, temos sempre uma solução. É um bocado cansativo, mas enfim. Os espíritas creem na eternidade da alma e na existência de Deus, mas não como um ser criador. Não um ser pessoal. Na verdade, eles acreditam que Deus criou todos os espíritos como simples e ignorantes, sem discernimento do mal e do bem. E é por meio das experiências de vida que vamos evoluindo. Por isso, quem criou o céu e o inferno somos nós mesmos. Isso é um fato sem dúvida, nomeadamente aqui nesta terra. Às vezes vivemos um verdadeiro inferno, não é verdade? Pois bem, os espíritas acreditam que todos os seres que vivem na Terra são espíritos reencarnados
e que estamos neste plano em busca de evolução. Por isso, a morte é apenas a passagem da alma do mundo físico para o mundo espiritual. Os que já faleceram, ou seja, os desencarnados, possuem uma capacidade de se ligar com outros espíritos encarnados ou não, de acordo com a sintonia e a afinidade dessas almas. Espero que eu não tenha afinidade para nada disto. Bolas. É por isso que existem lugares com diferentes níveis vibratórios, sendo uns mais sofredores e infelizes e outros mais plenos e felizes. Que injustiça. Não gosto nada disto. Porque não parece ter fim, não me agrada e tenho que voltar cá montes de vezes. Não. Não me parece. Não gosto desta. Vamos ver o que pensam os judeus. O judaísmo crê na sobrevivência da alma, mas não possui um relato definido sobre o que acontece depois da morte e nem mesmo se a vida após a morte existe. Ou seja, é uma religião que permite múltiplas interpretações. E esta verdadeiramente, meus amigos, surpreendeu-me porque não estava à espera, afinal, os judeus eram do tempo de Jesus. Não estava à espera que tivessem tão perdidos. Existem correntes que acreditam na reencarnação, enquanto outras creem na ressurreição da alma. A reencarnação seria uma volta da alma para um novo corpo e a ressurreição, o retorno da alma para um corpo original. Para a Cabala, princípios espirituais anteriores às grandes religiões monoteístas, a alma é imortal. Assim, antes de nascermos, assinamos um contrato no qual nos comprometemos a enfrentar algumas situações que poderão nos trazer dificuldades e tristezas, e essas provações contribuem para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Quando falecemos, fazemos uma revisão de tudo o que vivemos na Terra e vemos se conseguimos cumprir o acordo. Os judeus creem ainda na existência de 3 almas que se alojam no corpo. O Nefesh, que é o mais baixo, o Ruach, intermediário, que acontece nos 12, 13 anos, depois temos o Neshma, que é o mais elevado, que entra no corpo aos 20 anos. Não me perguntem onde é que eles foram buscar isto, porque eu também não sei. Então, ao morrer, o Neshashe demora uma semana para partir. Os enlutados até cobrem os espelhos da casa para evitar que a alma fique confusa e possa se chocar ao visitar o local. O Ruá demora 30 dias para deixar o corpo e o Nefesh até 1 ano. Não sei se estou a pronunciar bem os termos. Assim, enquanto esses pedaços de alma ainda estiverem ligados ao corpo, ela não poderá reencarnar. É a consciência da pessoa em vida que determina o seu entendimento da morte. Mas a ação dos familiares pode ajudar no momento da morte, auxiliando a alma a se elevar. Por isso, muitos judeus entoam a prece Kadish em memória dos falecidos. Os evangélicos, assim como os católicos, eles acreditam no juízo final. Nesse dia, todas as almas serão julgadas e Deus decidirá quem poderá ir para o céu ou para o inferno. A diferença em relação ao catolicismo é que, para os evangélicos, depois da morte, a alma inicia uma grande viagem. Não sei para onde. E a ressurreição apenas acontecerá no dia em que Jesus voltar à Terra, o que os evangélicos chamam de ressurreição dos justos. Nessa fase, os que foram condenados terão uma nova oportunidade de ressurreição. Já os que morreram sem Cristo no coração receberão um corpo especial onde poderão passar a eternidade no lago de enxofre e fogo. Eu acho parecido até com o catolicismo, só que aqui não chamam purgatório, inferno, mas ardem eternamente.
Bem, evangélicos creem então que após a morte as nossas almas ficam adormecidas, aguardando pelo juízo final. Menos mal. Os batistas, a Igreja Batista, para eles existem dois tipos de mortes. A física, que acontece quando há uma separação do corpo e da alma, e a espiritual, que é a separação da pessoa de Deus. Nessa religião, após a morte física, os que confiaram em Jesus serão enviados para o paraíso e terão uma vida de felicidade e paz. Já os que passaram pela morte espiritual, ou seja, os tais separados de Deus, serão enviados ao inferno e passarão por uma vida de sofrimento, dor e angústias, ou seja, ficam a arder eternamente no fogo do lago de enxofre, aquela outra história. Depois temos também os adventistas. Os adventistas do sétimo dia acreditam que os mortos dormem até ao momento da ressurreição. Nela, quem cumpriu adequadamente o seu papel na terra receberá a graça da vida eterna. Os demais simplesmente desaparecerão. E não arderão eternamente no lago de fogo e enxofre, porque isso na prática é impossível. Acreditam em duas ressurreições, uma na volta de Jesus, dos que morrem em Cristo, e outra passados 1000 anos, que é a ressurreição dos não salvos. Agora vamos ver em que acreditam as testemunhas de Jeová. As testemunhas consideram a alma como mortal e assim acreditam que a alma não continua a viver depois que alguém morre. A morte é considerada um estado de não existência. As testemunhas acreditam que a única esperança de vida após a morte está na ressurreição, o que, segundo eles, envolve a recriação por Deus do mesmo indivíduo com um novo corpo. Em alguma Fase posterior. Só não dizem é quando. As publicações da Torre de Vigia ensinam que o inferno, Hades ou Sheol, não é um lugar de tormento de fogo, mas sim o túmulo comum da humanidade, um lugar de não existência inconsciente. Assim, o fogo do inferno é dito para descrever um julgamento de completa destruição, a partir do qual a ressurreição não é possível. Eles raciocinam que a destruição completa não permite literal tortura dos ímpios, pois a pessoa morta não é consciente. Parecido com o que lemos há pouco dos adventistas. As testemunhas ensinam que os anjos maus, demónios, às vezes fingem ser espíritos dos mortos e que a sua decepção é a base para muitas crenças sobre fantasmas. Agora vamos para as religiões orientais, como o budismo, por exemplo. Para os budistas, após a morte, o espírito volta a outros corpos, subindo, descendo numa escala de seres vivos, ou seja, dependendo da sua própria conduta em vida, tu poderás encarnar num ser humano ou num animal. Meus amigos, aqui foi. Imaginem reencarnar numa barata. Odeio baratas. E como vamos evoluir aqui se os animais são irracionais? Não me parece. Esse ciclo de morte e renascimento mantém-se até que o espírito consiga se libertar do karma, que é a marca deixada pelas ações, e que se estabelece uma lei de causa e efeito. Pois. Sendo uma barata, não sei não. Assim, dependendo do teu karma, tu poderás reencarnar num mundo diferente. São eles reinos humanos, reinos celestiais, reinos animais, espíritos insaciáveis, espíritos guerreiros e espíritos infernais. O livro tibetano da morte explica que existem 49 etapas ou dias que se sucedem após a morte. Nesse período, os monges oram para que o falecido atinja a terra pura em lugar de paz, sabedoria e tranquilidade.
ou para que renasça num nível superior. Só Não sei se é preciso pagar aos monges por estas orações. para se libertar do karma é preciso abolir o apego, a ignorância e a sede de viver. Por isso, a doutrina budista ensina a praticar o bem, evitar o mal e purificar os pensamentos. Para eles, todo o ser humano é iluminado, embora nem todos saibam disso. Agora vamos ao islamismo. Para os islâmicos, o mundo foi criado por Allah, Deus, e Ele trará de volta à vida todos os que morreram no último dia, quando as pessoas serão julgadas e uma nova vida terá início após a avaliação divina. Assim, o islamismo crê que essa vida é uma preparação para outra existência, o que poderá acontecer no céu ou no inferno. Ao morrer, Termos tem início o primeiro dia na eternidade e a alma ficará guardada, não sei aonde, esperando o juízo final. As almas desobedientes, desviadas por Satanás, são enviadas ao inferno, um lugar preto, como fogo ardente, onde as pessoas são castigadas permanentemente. Lá vem de novo lago de fogo e enxofre a arder eternamente. Bem, já as almas que obedeceram e seguiram a mensagem de Alá e as tradições dos profetas são enviadas ao paraíso, um lugar com rios de leite, córregos de mel e inúmeras outras belezas. Aqui gostei. Depois temos uma religião que se chama Candomblé. Esta religião é brasileira, mas tem matriz africana. Para ela não há uma punição interna da alma e nem uma ideia pré-concebida do céu e do inferno. Nesta religião, as almas precisam cumprir o seu destino e, após o término do seu período na Terra, se esse objetivo não for alcançado, elas vagueiam entre o céu e a Terra até se tornarem seres eternos e conscientes. Por isso, a morte é encarada apenas como uma passagem para uma outra dimensão na qual ficaremos juntos de outros espíritos guias e orixás, mas só está preparado para a morte e para essa passagem quem de fato cumpriu a sua missão na Terra. Depois temos uma religião que se chama Umbanda. Nesta religião, que também é de matriz africana, acredita-se na reencarnação. Para ela, quando morremos, podemos ir a 7 locais diferentes, pois para os umbandistas o universo é composto por 7 linhas, regidas por entidades divinas, os orixás. Assim, quando falecemos, somos atraídos para esses mundos espirituais. Quando a Umbanda tem influência espíritas, os umbandistas também creem na evolução do espírito e na reencarnação. Para eles, a morte também é uma etapa evolutiva, na qual o espírito, dependendo do que ele aprendeu na Terra, poderá evoluir ou reencarnar de novo. Se quem morreu aprendeu e evoluiu espiritualmente, ele será enviado para um outro plano, no qual lidará com as suas memórias e receberá auxílio de outros espíritos mais evoluídos. Por outro lado, se tu ainda não aprendeste ou não evoluíste, poderás então encarnar para ter uma nova oportunidade. A Umbanda também crê que bons espíritos possam escolher se tornar protetor de outros menos evoluídos, acompanhando-os enquanto estiverem encarnados nesse plano. O contrário também ocorre, os maus espíritos ainda muito presos a esse plano, ao morrerem podem viver perturbando os vivos. Depois temos uma religião que é relativamente nova, que se chama Cientologia. Para eles, que traz alguns atores famosos como menção de pessoas que a praticam, como John Travolta, Juliette Lewis e Tom Cruise. Para eles, quando morremos, o nosso tetã,
que é um espírito, acordará e sairá à procura de um novo corpo. Assim eles creem que os tetãs andam em volta das pessoas e ficam à espera. Espreitam, aguardando uma oportunidade para voltarem à vida. E quando avistam uma mulher grávida, aproveitam o momento em que a criança respira pela primeira vez para entrarem no corpo do bebê. Ai, desculpa. É muita imaginação. Para essa religião, há 7 milhões de anos, existiam dezenas de planetas que se reuniam em uma espécie de confederação de galáxias que era governada por Xenu, um líder maligno. Como havia um superpovoamento nos planetas, Xenu segregou esses bilhões de espíritos para a Terra. Assim, cada habitante da Terra hoje seria uma reencarnação desses extraterrestres, que continuam reencarnando eternamente e, portanto, são imortais. Muita Hollywood, esta religião. Temos agora o protestantismo. Para os protestantes, a morte é apenas uma passagem desta vida para outra vida. Eles não creem na reencarnação, assim como os católicos, eles creem também no céu e no inferno. Porém, a diferença é que para os protestantes o julgamento após a morte se dará pela crença, fé e amor que a pessoa teve em vida ao Senhor e não tanto pelas suas atitudes enquanto esteve aqui na Terra. O hinduísmo que é uma religião praticada nomeadamente na Índia, eles acreditam que quando uma pessoa morre, o seu corpo é levado pelos parentes até o rio Ganges, onde é cremado. Os indianos creem que a pessoa não é o corpo físico, mas sim a alma. E essa, depois que o corpo físico morre, parte rumo a outra dimensão. É por isso que os enterros dos hindus são bastante animados, com cantorias e festa. De acordo com a evolução espiritual que a pessoa teve nesta vida, ela poderá passar por um período no Loka, uma espécie de céu para os hindus. Depois desse período, terá de reencarnar novamente. Nesse caminho até à Terra, a alma assimilará o que precisará vivenciar nessa nova experiência. Para isso, o espírito percorrerá as dimensões emocionais e mentais, conhecendo todos os desafios que terá de superar. Assim, quando nascemos, estamos todos imbuídos de uma missão que precisará ser cumprida durante essa encarnação, ajudando a quitar a dívida dos erros cometidos das vidas passadas. As almas mais evoluídas então reencarnam nas altas castas dos brahmanes, que são representados pelos filósofos e sacerdotes. Na sequência vem a casta dos kshatriyas, os políticos e guerreiros. Os menos evoluídos, coitados, reencarnam na casta dos vaixas, comerciantes, ou nos shudras, trabalhadores. Se tivessem estudado mais, não é? Se porventura a alma atingir um patamar elevado, conseguindo se desapegar totalmente do mundo material, emocional e mental, ela não precisará mais reencarnar. É o que digo. Vamos, é difícil, não é verdade, meu amigo? Eu acho que isto é sempre reencarnar e nunca mais acaba. É por isso que muitos indianos convivem bem com o sistema de castas, já que eles entendem que estão onde precisam estar para evoluir espiritualmente, conforme conseguem esse progresso. Terão a oportunidade de reencarnar em uma casta melhor. Então, analisadas as religiões, vemos muitas coisas em comum. A maior parte diz que a alma se separa do corpo, uma parte vai para o inferno, a outra vai para o céu, onde arde eternamente.
Os mais bonzinhos dizem que vimos cá 1 milhão de vezes ou mais reencarnar, tendo várias hipóteses de evoluir e depois vamos, não entender, não sei bem para onde. Se é que isto tem fim. Mas, meu amigo, agora vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Palavra de Deus diz sobre o assunto da morte. Estás preparada? Vamos lá? Então, começando por Gênesis 2:7. Para nós entendermos o que é a morte, precisamos de entender o que é a vida, certo? Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra. A mesma proporção de água que existe na terra também existe no nosso corpo, aproximadamente 70%. É também semelhante à água do mar. As nossas lágrimas e o nosso suor, por exemplo, são salgados. E todos os elementos minerais e químicos que encontramos no corpo humano encontramos também igualmente na terra. Por exemplo, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, fósforo. Cada elemento tem uma função específica no nosso corpo. Por exemplo, já ouviram certamente dizer que o fósforo é importante para o bom funcionamento do cérebro. Tua memória está fraca. Precisas de fósforo. Segundo os especialistas, porque o fósforo é um ativador das funções cerebrais. Mas vejam, a Bíblia diz que Deus soprou o fogo de vida no boneco de barro e o boneco de barro foi feito alma vivente. A Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma e não que passou a ter uma alma. Então, meu amigo, tu não tens uma alma, tu és uma alma. Sendo assim, a morte não é mais do que um processo contrário à criação. O que é a morte? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Não fomos criados para morrer. A morte não foi de fato criada por Deus. A morte é uma intrusa dentro do universo e aconteceu porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram desobedientes, porque, na verdade, nós não fomos criados para morrer. Por isso, esta grande dificuldade que nós temos em lidar com a morte, não é verdade, meu amigo? Mas o que acontece então na morte? O livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 7, diz: E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Na morte, quando o corpo, por algum motivo, doença, acidente, desastre, sofre um dano físico e não pode ser um instrumento em condições de abrigar o fogo da vida, simplesmente o fogo da vida volta para o originador da vida, que é Deus. Quando alguém morre, o ar continua a existir, mas o fogo da vida volta para Deus. É isto que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes. Ouviram o que foi dito e como a Bíblia nos esclarece? A Bíblia diz que quando alguém morre, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. O que volta para Deus não é a alma, mas o fogo da vida, a energia vital de Deus, também chamada aqui de espírito, mas não são espíritos vagueantes por aí, a reencarnar e a andar a subir e a descer numa escala de evolução. É o mesmo espírito, o espírito de Deus. Sendo assim, o que acontece com a alma?
no livro de Ezequiel, o profeta diz-nos no capítulo 18 e no versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. Isso mesmo que ouviste, meu amigo, a alma morre. No mesmo instante em que a pessoa morre, a alma também morre. Por quê? Porque a alma é a pessoa. É o corpo com a vida. Sim, a Bíblia não diz que a alma é mortal. Pelo contrário, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E como todos nós já nascemos pecadores, com a tendência para o pecado, todos nós somos mortais. Sim, almas mortais. O homem é então mortal ou imortal? Salmos, capítulo 8, versículo 4, esclarece que é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. Há apenas no universo um ser imortal, como nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 16, o apóstolo Paulo. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, a Bíblia diz que só Deus tem a imortalidade. Só Ele é imortal. É Deus. Talvez isto que estás a ouvir seja uma novidade para ti. Talvez nunca tenhas ouvido falar que a alma é mortal, que ela morre. Mas esta é a mais pura verdade. E poderá um morto dar conselhos, recados ou entrar em contato com os vivos? O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, esclarece: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa. Mas a sua memória jaz no esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz com muita clareza, então, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não veem, eles não ouvem e muito menos sentem alguma coisa. Como a Bíblia considera, então, a morte? O apóstolo Paulo, no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo isto que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A morte, em diversas outras passagens, é comparada a um sono profundo, a um sonho sem sonhos. A ressurreição ocorrerá apenas quando Jesus voltar. Assim as pessoas que morrem permanecerão nas suas sepulturas, de acordo com a Bíblia. E qual a única saída para a morte? João, no capítulo 11, versículo 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Assim como Cristo trouxe à vida o seu amigo Lázaro, que estava morto já há 4 dias, ele prometeu que na sua segunda vinda ele ressuscitará todos aqueles que nele creem. Quanto tempo durará este processo da ressurreição? No livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 56, diz o seguinte:
Eis que vos digo um mistério, que agora, meu amigo, vai deixar de ser um mistério para ti. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uau! Teremos um novo corpo, mas não para arder eternamente, como líamos aqui há um pouco atrás. Não é maravilhoso saber que um dia a morte terá um fim? Não é maravilhoso saber que um dia poderemos rever os nossos familiares, os nossos amigos, que dormem o sono profundo da morte sem sonhos? E não temos que andar a reencarnar 1 milhão de vezes ou mais até à perfeição, ou reencarnar numa barata, por exemplo? Não é maravilhoso isso, meu amigo? E mesmo para aqueles que estão desenganados, a ressurreição é uma mensagem de esperança. Este reencontro será emocionante, mas agora não mais como um corpo que envelhece, que adoece, deformado pelos anos ou pela doença. Existirá a morte para sempre? O livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, esclarece que Deus limpará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dos meus versículos favoritos. A palavra de Deus diz que a morte está com os dias contados. Isso mesmo que ouviste, meu amigo. A morte terá um fim. Não é maravilhoso ouvir o doador de vida dizer que um dia não haverá mais morte? Vamos então concluir. Como vistes, meu amigo, cada religião, até mesmo a ciência, possuem opiniões diversas, distintas. Agora, o que é mais importante para ti? Escolher aquela explicação que te pareça mais verdadeira do teu ponto de vista, ou acreditar naquele que nos criou e que disse ser a verdade. Ter fé de que após a morte uma vida melhor nos aguardará na ressurreição. No final, não nos esqueçamos, ainda que digamos que não acreditamos em nada, de onde vimos, para onde vamos. Ao fim e ao cabo, estamos sempre a seguir ou a acreditar em alguma coisa, quando seguimos aquilo que nos parece ser a verdade, certo? Eu quero te ver no céu, meu amigo. É esse o meu desejo. Por isso, partilho esta mensagem contigo, não com a intuição de estar a ridicularizar a tua crença ou a fazer pouco daquilo que tu acreditas, mas simplesmente com o desejo no coração de que saibas a verdade e que a liberdade te possa libertar do erro que possas estar. Um abraço a todos e fiquem com Deus.